Reinventando o solo. Voltemos agora à Amazônia, para examinar o derradeiro e maior enigma desse capítulo, a Terra Preta de Índio, que às vezes é acompanhada por sua parceira menos famosa e fértil, a chamada Terra Mulata. Vamos começar com os fatos mais seguros e depois examinar os muitos pontos obscuros que ainda precisam ser elucidados a respeito desse tipo de extraordinário de solo. Fato 1. Existe terra preta para dar com pau na região amazônica. Há concentrações dela em sítios arqueológicos em quase toda a calha principal do rio Amazonas. Na ilha do Marajó, em Rondônia, no Acre, no Alto Xingu, já na zona de transição com o Cerrado e, é claro, fora do Brasil também, nas Guianas, no Peru, na Colômbia. Há terras pretas nas margens dos grandes rios e nos seus tributários, mas também nos interflúvios, em alguns casos em áreas bastante remotas. As estimativas do total, elas variam, em especial porque muitas áreas da Amazônia ainda estão longe de ter sido decentemente exploradas por arqueólogos e geólogos. Mas mesmo os dados mais conservadores falam em 0,2 da área composta por floresta. Né? Lembre-se que há outros tipos de ambiente na região, contendo esse tipo de solo, né? Que varia 12,6 mil km². Pode parecer pouco, né? Acho que talvez não tenha caído a ficha, mas isso é 10 vezes a área do município de São Paulo. Se formos generosos, como outro estudo recente, e estimarmos que o número correto é cerca de 3% da floresta, pulamos para 154 mil km². É um Pernambuco e meio, ou um Pernambuco e uma Paraíba, ou um pouco mais de um Ceará, ou 75% do Paraná. Desculpe se eu fui repetitivo, mas é porque é muita coisa em ambos os cenários. Fato número 2. A terra preta é muito mais fértil do que quase todos os tipos de solo da Amazônia. Arqueólogos, geógrafos e outros especialistas acreditavam que na era pré-fertilizantes industriais e pré-engenharia agronômica, o único método de cultivo viável na região era o da coivara. A mata é derrubada, a maior parte das árvores é queimada e as cinzas do incêndio florestal servem como fertilizante para alguns anos de colheita. Até que o solo se esgota por causa da rápida perda de matéria orgânica, com o calor e a chuva, né? Uma vez que o solo fica exposto. A floresta só consegue se manter de pé nessa terra pobre e ácida porque recicla perpetuamente seus nutrientes, sua água, conforme a matéria orgânica se decompõe devagarinho. Todos esses fatores deveriam ter fadado os habitantes da Amazônia a nunca esquentar lugar por muito tempo e a ter grupos relativamente pouco numerosos, mesmo quando adotavam um modo de vida agrícola. Segundo uma das defensoras mais influentes desse modelo, a arqueóloga americana Betty Meggers, que nasceu em 21 e morreu em 2012, a floresta é uma espécie de counterfeit paradise, algo como paraíso de mentirinha ou falsificado. A terra preta claramente quebra essa escrita. Análises têm revelado que essas camadas muito escuras de solo, às vezes com mais de 1 metro de profundidade, possuem quantidades relativamente elevadas de matéria orgânica, diferente dos solos pobres e amarelo-avermelhados que estão às vezes do lado das manchas de terra preta, e níveis de alguns nutrientes várias vezes superiores aos solos das redondezas. Destaca-se a forte presença de fósforo, zinco e magnésio, cálcio também. Isso não significa que a terra preta seja perfeita do ponto de vista da fertilidade. As concentrações de potássio, nutriente chave para muitas lavouras, estão abaixo do ideal. Mas, importante ainda, a terra preta se caracteriza pela capacidade de segurar com eficiência os nutrientes por períodos de séculos e até milênios. Tanto que os produtores rurais modernos, né, caboclos da Amazônia, ainda obtêm boas colheitas com a ajuda dela. E há um comércio de pequena escala perto de Manaus, por exemplo, no qual a terra preta é vendida como fertilizante para jardins domésticos. Em outras palavras, trata-se de um solo relativamente estável, que não é simplesmente lavado pelo clima inclemente da Amazônia, como acontece com o restante da terra por lá.
Fato número 3. Estamos falando de um solo indiscutivelmente antropogênico. Amostras de terra preta que foram analisadas detidamente em laboratório mostram que um dos seus componentes principais é uma grande quantidade de fragmentos pequeninos de carvão, resultado de uma queima lenta e incompleta de matéria vegetal, ou seja, do uso do fogo em intensidade relativamente baixa. Fogueiras. Há ainda inúmeros fragmentos, microfragmentos de ossos, em especial o de peixe, e também de cerâmica. E, é claro, não poderia faltar um componente especialmente nojento. Não é muito nojento, na verdade. Compostos que parecem ser derivados de cocô humano, ou no mínimo de alguma espécie de mamífero onívoro, que come todo tipo de coisa. Se os índios fossem criadores de porcos, os suínos até se encaixariam nesse perfil, mas não era o caso. É mais ou menos nesse ponto aqui que terminam os fatos e começam as hipóteses e especulações fascinantes. A Terra Preta, se excluirmos aquele antiquíssimo que existe em Rondônia, né? E mais algumas datas bastante antigas, na casa dos seus 6.000 anos, a Terra Preta parece um fenômeno relativamente recente. A presença desse tipo de solo só se intensificou mesmo alguns séculos antes do começo da Era Cristã, e foi crescendo nos milênios seguintes, de forma mais ou menos conjugada com o sucessivo aparecimento de grupos de vida sedentária e socialmente complexa na região amazônica. E isso, é claro, traz de volta uma questão que você já viu antes aqui nesse capítulo. O que é o ovo e o que é a galinha? A terra preta e a terra mulata, mais clara e não tão fértil, são consequência ou causa da ocupação mais intensa da floresta? Talvez no fundo uma coisa não exclua a outra. E a gente esteja falando de um fenômeno no estilo bola de neve. Os desenhos animados, né? Quanto mais uma bola de neve rola, mais ela engole neve, o que faz ela descer ainda mais rápido pelo penhasco, né? Rumos aos nossos heróis e assim por diante. Uma pista importante é o fato de que em vários lugares da região, em especial da Amazônia Central, no entorno de Manaus e no Xingu, parece haver uma associação estreita entre a presença da terra preta e antigas aldeias de grande porte. Isso não significa que esse solo se formasse onde os indígenas moravam, mas sim no que parecem ter sido os depósitos de lixo dos assentamentos. A tendência era que os resíduos das moradias, basicamente de origem orgânica, embora excluíssem também cerâmica quebrada, fossem os depósitos sempre nos mesmos lugares, formando estruturas características que poderiam ser morrinhos ou em forma de anel. Estaremos falando, portanto, de uma gênese não intencional, mas com o passar do tempo, os habitantes poderiam ter dado conta da formação progressiva da Terra Preta. Até porque aquelas datações sugerem que teria sido necessária uma ocupação de longo prazo, na escala de décadas ou mais, para que o solo atingisse a sua configuração atual, né? Provavelmente era um sistema de manejo de resíduos. Mais tarde, eles podem ter percebido o potencial desse solo para a lavoura. Disse-me Venceslau Teixeira, pesquisador da Embrapa de Solos, que trabalha com esse tema, inclusive. Talvez o sedentarismo, baseado em fatores como o plantio de mandioca brava, já tivesse em algum grau com o surgimento da terra preta, dando um novo impulso ao cultivo de uma variedade maior de plantas. Sabe-se, por exemplo, que as áreas de descarte de resíduos do Xingu de hoje também podem acabar sendo usadas para o plantio. E no caso da terra mulata, a presença de quantidades relativamente elevadas de carvão poderia ser um sinal da expansão para novas áreas agrícolas, após o desmate e a queima das partes da floresta. Seja como for, gente do mundo todo está de olho nas lições que o nosso célebre solo antropogênico é capaz de ensinar. Regiões tropicais de outros lugares do globo também sofrem com o empobrecimento rápido da terra desmatada e ficariam felizes em copiar a receita, entre aspas, da terra preta. E até o problema das mudanças climáticas poderia ser algo mitigado.
A queima incompleta do carvão faz com que o carbono, o principal responsável, né, por esquentar o planeta na forma de CO2, fique retido indefinidamente no solo, sem escapar para a atmosfera. Alguns experimentos pilotos, né, sugerem que essa tecnologia arqueológica, entre aspas, poderia ser ressuscitada e ajudar a agricultura familiar a se tornar mais produtiva e sustentável.